porque a aparência conta muito. Imagina, o examinador olha uma prova sem nenhum borrão, que é essa parte que não é que eu não borro, eu borro também de vez em quando na minha prova. Aí pega uma prova dessa aqui que não tem um borrão e pega outra que está cheia de marca, parece um pichador. Doutores, não adianta, o cara vai ter preconceito na sua prova. Vixe, Maria, esse cabo aqui tá problema. É sempre assim, quando eu pego meus alunos ruins, rapaz, a prova mais suja, mais marcada é a prova pior, por incrível que pareça. Porque isso reflete um pouco a angústia do candidato na hora de apresentar a sua resposta, né? Uma dúvida. Por exemplo, acontece comigo que eu não tenho tempo para fazer rascunho, por exemplo, de errar. Eu vou colocar uma prova que devia ter usado aquela outra. Então, aí acontece, tipo, aí passa um traço, bota dentro do parênteses. Não, só o traço. Parênteses é inadequado para esse tipo de utilização. Só o traço. Eu acho que eu fiz isso até nessa minha prova aqui, não sei. Aí não conta como erro, não. Não conta como erro. Ó, eu fiz na minha própria prova oficial. Ó. Se você perceber aí, logo no início, na página 1 do parecer, eu risquei. O CESP, ultimamente, galera, eu chamo CESP, tem gente que chama a CESP, não está errado nenhum e nem outro. Quando você utiliza a CESP, você está fazendo uma concordância ideológica, não é isso? A banca CESP. Quando eu falo o CESP, eu estou falando o Centro de Seleção, então não tem erro nenhum. O CESP, em muitas provas, já no início das orientações, naquelas instruções, é importante você ler. Tem galera que nem lê aquilo ali. Você está lá sentado, amigo, lê as instruções. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele já manda você cortar, porque a utilização correta é essa, mestre. Certo? É inadequado. O parênteses não serve para isso, galera. Não serve para isso. Parênteses é um elemento para referir um sinônimo, para se referir a algo explicativo. Aqui você está excluindo. Para que o parênteses, né? Para que o parênteses? Então, um mero corte como aqui eu fiz, né? Funasa, ó, eu estava escrevendo. Deixa eu ver como é que está aqui esse texto. Trata-se de análise diminuta de termo aditivo de contrato, de prestação de serviço, de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão, firmada entre a Funasa, aí olha que eu botei autarquia, e na realidade a Funasa é uma fundação. Só que aí, meu amigo, já tinha percebido, já tinha esse porra, autarquia, e agora? Aí eu já tinha feito e não tinha muito espaço. Aí eu botei autarquia e botei, não, pessoa jurídica de direito público. Vai embora. Passou. Mas veja, é um mero cortezinho, galera. Tchau. Isso aqui não foi levado em consideração, tanto se você olhar o espelho, você vai ver que não tem nenhuma pontuação negativa em relação a isso. Porque o CESP é interessante, porque ele vai te dar exatamente as linhas que você erra, onde você erra, que tipo de erro você tem. Às vezes o cara não consegue achar o erro, meu amigo. É quase impossível você achar o erro. Tem erro que o CESP pontua nesse espelho que só Deus para achar. Porque, por exemplo, o espelho tá aí, né? Dê uma olhadinha no espelho. Deixa eu ver no parecer, onde foi que eu errei aqui no português, né? Ó, até a linha 30 eu não tive erro nenhum, né, galera? Então, olhe. Aí logo nessa página 1 do espelho, né? No espelho mesmo. Olha aí que no espelho, o CESP, ele marca um pontinho diferenciado quando você erra. Ó, ele diz quantos erros você tem na linha X. Pega essa parte aí do parecer, o espelho, para você ver. O espelho mesmo. Primeiro, observe. Aspectos microestruturais. Estão aí no parecer, no espelho. O último. Pegue o espelho mesmo, esse aqui. Exatamente. Pega esse espelho só para você perceber o que eu estou dizendo. Ó, tipo de erro lá embaixo, aspectos microestruturais. Se na linha 01 eu tivesse errado, o CESP ia botar um número de erros. Linha 01, que está aí, né, galera? Linha. Estão percebendo? Linha 01. Grafia e acentuação, eu tive algum erro na linha 01? Não. Morfossintaxe, eu tive algum erro de morfossintaxe na linha 01? Também não. Propriedade vocabular, eu tive algum erro de propriedade vocabular na linha 01? Não. Observem que esse equívoco meu aqui, ele está na linha de número 23, não é isso? Não é na linha 23? Olha isso na linha 23, eu perdi algum ponto?
Nenhum. Por quê? Porque esse corte é exatamente a forma adequada de se excluir uma expressão que foi utilizada de maneira indevida. Se eu tivesse me equivocado, o CESPzão, por exemplo, se eu utilizasse um parêntese aqui, galera, o corte estaria certo, mas os parênteses estariam sendo utilizados de maneira equivocada. O que ia acontecer? O CESP ia utilizar erro de grafia ou acentuação, porque é inadequado utilizar aquelas expressões. Então ia ter 2 erros, não era só um não, galera. Porque eu botei um parêntese aqui e botei o outro parêntese lá no final. Agora o CESP está dizendo que eu errei aí, se você passar a página, ele está dizendo que na linha 106 eu tenho um erro de grafia a acentuação, né? Na linha 106, deixa eu ver lá meu texto, onde é que tem o que eu botei na linha 106 aí que eu vacilei, né? Deve ter tido um erro mesmo. Na linha 106, serviço, né, galera? Rapaz, o CESP não perdoa, meu amigo. Tá vendo aí, ó? No 106, faltou o cedilha, meu amigo, no serviço. Até o pingo no i vai embora. É impressionante, galera. Isso aqui no final faz uma falta, mestre. Ele passa por 2 bancas. Passa uma banca de português e uma banca jurídica. Por isso que o critério é muito pesado. Perceberam aí? O cara não deixou passar o serviço. Faltou cedilha na linha 106, ó. Do contrato de serviço. No contrato de serviço. Localizou, Everton? Na linha 106, está na página 4, na escrita. Tá faltando a cedilha também, não viu, cara? Oi? Tá faltando a cedilha também. Em outro? Em qual? No serviço também. Pois é. Então o acento e a cedilha. Ele não viu a cedilha que tá faltando. Mas não tem acento não, pô. Hã? Tem acento não. Tem não. Cedilha. Ah, tá faltando uma cedilha aqui, né? É só a cedilha mesmo. Ah, tá certo. Então ele cortou aí, ó. Não passou. Também no espelho ele disse que na página... Deixa eu ver qual é a página aqui. Na 85 é a Lemara. 1, 2, 3, 4, 5 voltando. 1, 2, 3, 4, 5. Na 86. Deixa eu ver se é na 86. 1, 2, 3, 4, 5. É na 86. Na 86, galera, ele está dizendo aí que eu cometi um erro de morfossintaxe. Deixa eu ver o que foi aí que eu errei na 86. Ou seja, eu utilizei uma expressão errada, escrevi errado, né? Morfologia equivocada. Ainda... Deixa eu ler... Como a lei estabelece prazo de 60 meses para a prorrogação de contratos de prestação de serviços contínuos, e ainda uma excepcional possibilidade de acréscimo, acento, né, galera? No acréscimo? Não é isso? É o acento no acréscimo aí, né? Como a lei estabelece uma excepcional possibilidade. Só consigo ver isso, galera. Não consigo ver outro erro aí, não. Poderia. É isso que eu tô vendo. Mas qual foi o erro aqui? O ainda ficou redundante, né? O i com o ainda, concordo. Não, mas eu acho que o e já é aditivo. Não, ele tá certo. Eu acho que o i tá certo. Não, ele já é aditivo. O i ainda, né? Isso. Ou ainda, né? Ou um ou outro, os dois não. Já deixou, tá vendo aí? Enfim, galera, percebam. O CESP, ele vai naquilo que você perde de maneira notória, não tem erro. Número de erros. Mas vê, pô, ao tanto de linhas que eu escrevi dessa...
É, pô. 4 eu tirei, mas eu perdi muito pouco, mas porque eu só tive 2 erros, cara. Acesso para você ter 2 erros numa escrita de cento e tantas linhas, é muito pouco. É ínfimo, né? É muito pouco. Mas você não pode, tem que se esforçar ao máximo, galera, para não ter esse tipo de equívoco. 39, escrevi 118 linhas, porque quanto mais linha o cara escreve, mais chance de erro ele tem, né? E foram 2 erros, né? Vamos voltar, galera. Então, margem, parágrafo, margem, letra, né? Margem todo mundo entendeu, né, galera? É desse jeitinho aqui, caríssimos. Desse jeitinho. E vocês vão ter tempo de sobra, galera. O tempo é mais do que suficiente para você fazer sua prova. Mais do que suficiente. Você vai ter tempo para fazer um pequeno rascunho. Você vai ter tempo para tudo nessa prova. Tudo. Então, nada justifica você perder ponto por essas banalidades. Nada justifica. Português tudo bem, porque o português é muito da escrita da gente, né, cara? Uma vez um aluno meu perguntou: professor, rapaz, pelo amor de Deus, o que eu faço para eu melhorar o meu português? Eu disse: rapaz, lê Machado de Assis, pô. Pega um livro do Machado de Assis e lê. Porque a escrita você aprimora na leitura, não é com regras gramaticais. O uso de uma crase você aprimora na leitura. Por que o cara utilizou aquela crase? Na medida que você vai lendo, você procura se informar e estabelecer uma razão daquela utilização. Você tem que ter um bom livro de literatura para aprimorar a sua linguagem. Tem que ter um bom livro de literatura. Você não fica só lendo livro de direito, não, porque os caras que escrevem direito, os caras são meio analfabetos no português, cara. São péssimos de organização de ideias. Quando a gente acha um cara que é muito bom no conteúdo e bom na organização de ideias, esse cara vira um fenômeno, né? Mas a regra é que nós, da área jurídica, sejamos péssimos articuladores. É diferente na hora de escrever uma decisão, etc., mas doutrinar é complicado. Margem, voltando, aqui, ó, começa exatamente daqui, direitinho, e vai até o final da margem direita. Não perca ponto com essa besteira, galera. Não perca ponto com isso, ok? Então, são esses critérios que são avaliados. Parágrafo, margem, letra, né? Se sua letra é legível ou não é legível. Se o meu querido aluno tem uma letra ruim, meu querido aluno, seja humilde, compre um caderno de caligrafia. Falando francamente. O examinador, ele lê rápido. Ele não vai ficar lendo uma eternidade o que você escreveu, tentando te adivinhar, igual a mãe da gente faz quando a gente manda uma carta para ela. Então, não se preocupe que o examinador não vai ter a paciência que a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa tem quando você manda uma carta para ela ali de... O ideal é a letra cursiva mesmo. Você pode até utilizar uma letra de forma se fosse uma peça, né? Para destacar os cabimentos, o tipo de peça, o nome da peça. Agora, no texto corrido, é o texto corrido, né? Se você tem muita dificuldade... Certa vez, quando eu estava em Brasília, nós fomos assistir eu trabalhava no Supremo Tribunal Federal e fui assistir uma oficina de redação do CESP mesmo. E lá a orientação é que é até aceitável a letra de forma, mas ou você só usa a letra de forma ou você só usa a letra cursiva. Mesclar, misturar é muito ruim. Aí já há uma mistura que não é uma mistura pertinente. Lázaro? No final tem como assim, falar, dar algumas estratégias, questão de improvisar conteúdo. Falo, cara, eu vou falar... Assim, eu vou tentar pôr nas rodadas de vocês aquilo que eu acho que vai cair, né? É muita coisa, galera. Apesar de serem só 2 grupos, é muita coisa. Eu vou tentar chegar ali no máximo possível. Eu penso assim, tecnologia vai ser legal o mundo, né? É complicado, mestre. O mundo e Eu, sinceridade absoluta, criminologia e medicina legal, eu ficaria revisando o tempo todo, todas as últimas questões de CESP. Tudo. Vai ter questão, galera, mas é legal pra vocês. Na próxima rodada, inclusive, já tem. Pelo menos minha, né? Tava pensando em nem estudar pra ver se não, eu acho que vai ter uma de cada. Agora, sei lá, tira um pouco também do estudo, que é muito grande. Não vale a pena, cara. Você estudar, vai cair uma de medicina legal, vai cair uma de criminologia, mas não vale a pena você perder uma infinidade de tempo para estudar uma matéria tão técnica. deixar no final
e perder, eu acho. Pegar um materialzinho bem enxuto, bem mastigado, para depois você conseguir desenvolver. Agora, estudar para valer não tem muito sentido, não. E também, assim, o senhor pudesse dar uma questão de assunto. Agora, se vocês quiserem, pô, eu posso pedir pro professor que deu aula para mim dar uma aula para vocês, elaborar questões discursivas, um caderno, e vir um dia comentar com vocês. Mas te abre, Mara, pode deixar, minha querida. E vir um dia, eu mando esse simulado para vocês, aí é uma coisa à parte. Aí ele faria seriam apostas dele, né? Maior, será, elaboraria umas 10 ou 15 questões de medicina legal. Aposta. E ali vocês responderiam e ele vinha responder com vocês, né? Aí eu vou ver quanto é que ele cobraria isso e repasso para vocês. Em um turno, em um dia de aula ele mata. Ele mataria, né, com vocês. Não, o cara é fantástico, pô. Ele é bem consciente, na aula dele, muita gente perguntou muitas coisas assim, aprofundadas, mas não é legal. Ele disse, rapaz, isso daqui só se for para médico, porque para TH não tem que falar. Exatamente. Ele é um cara muito bom, bem didático, né? Bem didático mesmo. Ele é careiro, viu, galera? Mas, por exemplo, a hora-aula dele aqui era R$250, né? A hora-aula normal, né? Não sei quanto é que ele vai cobrar, mas como vocês são 11 ou é 12, né? Não lembro agora quantos são lá no grupo, então acho que sai baratinho para todo mundo. Eu vou falar com ele, é bom que ele se programa, mais próximo da prova principalmente, que é aquele período que você fica mais esses conceitos meio decoreba para você trabalhar. Eu acho que vem uma questão, galera, é um mero achismo, né? Porque o grupo, se você pegar, não dá nem 8 disciplinas, 7. Você voltou a fazer nem noção. Não lembrar disso aí. Acho que teve no tecnologia. Pois é. E criminologia vai cair, por exemplo. Esse tema que eu acho muito provável cair algum tema da teoria do conflito mesmo. Tanto que eu já comecei a trabalhar com vocês. Aquelas teorias clássicas, o resto é muito indutivo, né, galera? A prova em si de vocês não foi uma prova tão pesada de criminologia. Assim, mais ou menos, né? Mas a maioria de vocês cravou a prova, né? 7, 6 questões. A criminologia ambiental que não faz nem noção. O cara soltou um negócio do último, 2 personagens de prova, o cara soltou tipo um resumo. Eu não entendo nem quem faça isso aqui, que ajudar. Pois é. Mas é isso. Mas você vê, teve questão muito fácil, aquelas da prevenção, banalidade, né? Teve, mestre. Foi a prevenção secundária, né? Ou foi a primária lá que tinha, eu não lembro. Ah, sim. Secundária. Presídio. Era execução, não era? Se eu não me engano lá? Era. Pois é, então a gente vai tentar, viu, mestre? Mas eu recomendaria mesmo você focar bem mesmo no penal, no processo penal com gosto, né? Constitucional, todo mundo sabe, dificilmente vai cair uma coisa tão complicada que vocês não consigam desenrolar. E as legislações são aquelas mais de sempre, né? Lei de organização criminosa. As leis focadas sempre. O senhor tem alguma coisa assim como a incidente que é profissional administrativo, responsabilidade, que é mais provável para ele? Cara, mas se eu fosse vocês, eu tentava estudar temas que vocês não dominem muito bem, cara. Porque o que você sabe, pô. Vem a prova, você tem um mínimo de possibilidade de escorrer. Agora, o que você não sabe é que é complicado, pô. Você pega aqueles temas, licitações e contratos, você nunca estudou. Galera, por que eu pus aquela questão na rodada de vocês? Quem já respondeu sabe. Porque eu sei que vocês não vão estudar, pô, aquilo ali. E tá no edital de vocês destacado. Lá não tá assim, terceiro setor. Lá tá OS ou CIP. Está destacado. Está destacado. Então, como eu acho que vocês pulariam, eu pressuponho, então para a gente diminuir a chance de erro, vamos dizer assim, de azar lá na prova, eu estou olhando o edital e vendo o que é possível, o que não é, o que você não estudaria, apesar de não cair, apesar desse assunto ser muito importante, né? Ainda mais no Maranhão. Que é um tema assim, que aquele tema não tem que a gente estuda muito.
tópicos específicos da matéria. Eu não sei se eu consigo discorrer um texto sobre isso. Eu sendo o mais simplista possível, estou sempre com uma nota Mediana, né? mediana. Né? Você consegue, mestre. Dá para pelo menos escrever no mínimo. Consegue. Só bota na diferença de um e de outro, essas coisas dá para ter Tá. uma nota boa. Consegue. Professor, agora eu fui junto com essa prova em toda a jurisprudência, né, na dupla língua e tudo, e foi um problema doutrinário. O senhor acha Foi. que essa prova agora, de segunda fase, vai ser mais doutrinária ou... Não, a prova segunda fase do CESP geralmente é uma prova muito prática, né? Geralmente. Agora, agora as questões de determinadas matérias não deixam de ser doutrinárias. Constitucional não tem como. Administrativo também é complicado. A legislação penal é bem ampla, né? Mas é o que eu estou dizendo. O que eu já disse que se revelou na prova, não caiu legislação tão absurda. Só caíram as legislações tradicionais. Acho que ela era Mara, que estudar muito legislação, não era? Tá com medo dessa Mas se ela é Mara, não faça isso não, pelo amor de Deus, minha filha. Estude só essas aqui. Eu até elenquei no dia lá, né? A Fernandinha queria porque queria. Eu disse, pelo amor, gente, conselho, leva quem quer. Eu não seria doido de estudar essa legislação toda. Vá para as tradicionais, porque se cair as outras, todo mundo vai errar, você erra também. Agora você vai perder tempo deixando de estudar algo que é consolidado e a probabilidade de ser cobrado é infinitamente maior. E essas aí quando vem parte jurisprudencial. É totalmente jurisprudência. E o bom é que tem muita coisa consolidada, né, Rafael? Lei de drogas. O bom é isso, chefe. Professor, vejo que aqui tem número total de linhas efetivamente escritas. Sempre buscar escrever algo. O máximo, sim. Porque escrevendo no máximo, o que acontece? A diminuição do erro ela é menor. Ou seja, a pontuação, a diminuição pelo erro de português, etc, etc, é inversamente proporcional ao número de linhas escritas. É inversamente, boa observação. É inversamente proporcional ao número de linhas escritas. Então, o máximo que o meu querido aluno conseguir escrever, escrevo. O máximo. Até porque 15 linhas é nada, galera. 15 linhas, para vocês aí que tem um nível bom, São 15 pontos, 15 linhas. é um nada mesmo. Um nada. Entendido, galera, nesse ponto? Então, formal é isso. Borrar na estética jamais. Cortar só aquele cortezinho, certo? Como vocês vão ter tempo de fazer rascunho, pelo amor de Deus, não cometer nenhum erro nesse tipo de quesito. Não tem sentido, certo? Não. Dá. Rapaz, 150 linhas, pô, é pouco demais. É muito pouco, Lázaro. Muito pouco. Pouquíssimo, mestre. Pouquíssimo. Ó, essa prova minha aqui, se eu não me engano, foi 4 horas, pô. Eu tive que fazer 4 questões e 2 peças. Mas é porque, tipo assim, a gente ainda tem uma questão de erro de querer escrever demais. O senhor aqui foi bem sucinto. É porque a gente pensa demais em tudo Não. que vai botar e acaba perdendo tempo. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Tô entendendo. Pensando no que elaborar, né? Pensar no que elaborar. Demora mais elaborar a questão. Agora vamos treinar, galera. A questão é a seguinte, ó, o simulado a gente está fazendo é que você faça a prova no exato tempo que é disponível para fazer. Exatamente no tempo do edital. Você senta lá com rascunho, com folha definitiva, você não vai fazer a prova como se estivesse em casa. Porque se você fizer isso, o treino não está servindo para nada para você, porque você também tem que se habituar ao tempo da prova. Ao tempo da prova. Você vai ter, agora já foi uma, tem mais 6 rodadas, não é isso? Professor, tem alguma data que a gente pode fazer aqui? A que você quiser fazer, é só me comunicar. Se eu não estiver dando aula, e durante a semana é difícil, né, mestre? A que quiserem fazer. Se quiserem fazer na minha sala aqui simulados, pode fazer. Eu fico assim, só por exemplo, vamos supor que culpabilidade, né? Aí eu tenho A questão ali é complicada, mestre. Eu não sei de culpabilidade, só que eu tenho um princípio de simplista, botar aqui um juiz de comprovação. É o que vai estar na prova, mestre. Não adianta. Pronto, professor, uma deixa dessa pergunta aí. Você botou a questão da culpabilidade. Você perguntou qual as teorias da culpabilidade. Mas Sim. você não explique. Não, é exatamente isso. Aí tu vai ter que ter a maturidade de perceber o que além disso a questão te exige. Se ela te exige só aquilo, você tem a obrigação de explicá-las. Necessariamente. Como assim? Se eu não pedir, mesmo assim eu vou explicar. Porque o espelho vai estar a explicação. Elemara, tu vai ver o seguinte, a questão lá só trouxe isso. Se ela só trouxesse isso,
Se ela só trouxesse isso, você tinha a obrigação necessária de explicar, porque não ia comportar a resposta da prova simplesmente dizer, ó, a teoria da culpabilidade, a teoria X, teoria Y, ou então a teoria normativa pura, ela se divide em teoria limitada e teoria extremada da culpabilidade. Eu sou bem no caso, Idem. vou falar que a primeira, né, a psicológica, você vai, assim, na minha cabeça você faz aquele organograma todo, mas Sim. até passar para o papel, dizer a questão, basta dizer que olha, a culpa está integra a culpabilidade, precisa explicar aquilo e já tem. Já, é suficiente. Se o cara está te fazendo uma pergunta sobre a teoria normativa pura da culpabilidade, é mais do que suficiente. Mas eu sei isso, É. né? Não precisa eu porque E aí, mestre? Vamos entrando? aqueles negócios descritivos, não sei o que tem um vocabulário finalista, não. Não, precisa não. E aí, Paulão, como é que tá? Sente aí, meu amigo. Mas voltando, nesse caso você tem que ter a maturidade de perceber se a questão só vai cobrar isso, aí você tem o dever de explicar, porque vai estar no espelho, necessariamente explicar, porque vai estar no espelho, e se a questão trouxer outros elementos, a explicação em relação àquele questionamento tem que ser a mais sintética possível, Rafael. A mais sintética possível. A mais sintética possível. O cara quer que você responda 3 quesitos. Se só um quesito consumir as 15 linhas, você está respondendo errado, mestre. Você está respondendo errado. Mas, galera, não se preocupe. Eu vou ser muito franco com vocês. CESP vai ter questão que ele vai botar várias coisas para você responder. 15 linhas não vão dar. Não adianta. 15 linhas não vai dar. Não vai dar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, Um detalhe. Perguntas que são positivas e negativas. O cara pergunta para você dizer assim, você responde logo o que ele quer e se der tempo você mostra o conhecimento no caso, né? É sempre assim. Sim, tal. Pronto, e aí faz uma contextualização, um paralelo, não é isso? Sempre, cara, sempre. Pessoal, tem que chegar na resposta que o cara quer o quanto antes. Você não vai perder tempo. Então, o ideal para você é sempre começar perguntando, é possível isso? É plenamente possível, aí você explica um pouco, porque você já dá a resposta no começo, né? Você já chega na resposta o quanto antes. E depois explica. Porque se o tempo não, se o espaço não for suficiente, você já matou pelo menos a essência do questionamento da banca examinadora, não é isso? Deixa eu ver se eu acho aqui um detalhe que eu estou querendo para vocês. Galera, ó, deixa eu botar isso aqui pra vocês, só pra você entender aqui. Deixa eu voltar. Ó, todo mundo tá conseguindo ver bem direitinho? Senão eu amplio aqui. Essa foi uma questão do CESP da Procuradoria do Estado do Piauí. A Secretaria de Transporte do Estado do Piauí, no curso, programa, desde 1987, um cargo de professor na Universidade Estadual, desde 1997, um cargo de químico vinculado à Secretaria, vou ler todinho. Secretaria de Transparência do Estado do Piauí, no curso do processo administrativo instaurado, a fim de apurar as irregularidades na acumulação remunerada de cargos públicos pelos servidores do Estado, constatou que o servidor Florentino ocupava desde 1987 um cargo de professor na Universidade Estadual e desde 1997 um cargo de químico vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, além de compor desde 1996 o quadro de servidores inativos da carreira de agrônomo do município de Caracol. Em relação aos cargos de professor e de químico, constatou-se compatibilidade de horários, sendo um regime semanal de trabalho de 24 horas e de 44 horas, respectivamente. Decreto estadual condiciona a licitude da acumulação de cargos à carga horária semanal máxima de 60 horas. Esse é o caso. Em face da situação hipotética acima, redige um texto dissertativo indicando a conduta a ser tomada pela administração em seu texto. Veja só,
aborde necessariamente os seguintes aspectos: a normatividade constitucional e jurisprudência dos tribunais superiores relativa à acumulação de cargos públicos. Mestre, só aqui, quantas linhas você ia ter para falar de acumulação de cargo na Constituição e acumulação de cargo na jurisprudência? Só o primeiro item. Segundo item, a impossibilidade de cassação da aposentadoria ou de demissão de Florentino de quaisquer dos cargos por ele ocupados. A inadmissibilidade de acumulação de remuneração de cargos ocupados com proventos advindos de aposentadoria no cargo municipal. A incidência do teto remuneratório constitucional. Tudo isso em 20 linhas. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então, não vamos ficar com a certeza absoluta de que, pela quantidade de linhas ser pequena, a pergunta necessariamente que virá é uma pergunta objetiva, clara e direta. Essa pergunta é monstruosa, amigo. Aqui a resposta é uma dissertação gigante. Muito grande, cara, porque tu vai falar de uma série de coisas: controle pelo Tribunal de Contas, possibilidade de acumulação ou não acumulação de cargos na própria Constituição, na jurisprudência dos tribunais superiores, depois possibilidade de cassação de aposentadoria em regime de transição, porque o cara já tinha aposentadoria antes da Constituição Federal, depois ingressou com ela, veio a Constituição, depois teve acesso a um outro cargo, depois ele exerceu um cargo no município, paralelo ao cargo do Estado. Rapaz, é muita coisa, mestre. Ou seja, o CESP não tem muito essa sensibilidade com o candidato, não. Então é 15 linhas, deixa eu botar aqui bem tranquilo. Então, veja, pode ser que isso aconteça, mas é capaz disso não acontecer. Essa prova mesmo aqui, foram muitas questões nesse nível. Aqui, essa aqui foi uma das piores, que eu me lembro muito bem dela. Mas a outra questão, a primeira, por exemplo, já é longo, ó. Um casozinho básico e 3 quesitos para serem respondidos. 20 linhas também. Deixa eu ver a terceira e a quarta, que eu acho que eram 4 questões. Ó, a terceira, beleza, né? Conceitue a empreitada em contrato de serviço público no âmbito do direito civil e estabeleça a diferença entre um contrato e outro no que se refere à subordinação ao respectivo contratante. E a natureza da obrigação e a responsabilidade pelos riscos. Aqui, ótimo. O cara já está te indicando mais ou menos como responder. E a 4? Pronto, professor, no caso daquela Gigante. questão, seria, por exemplo, botar um parágrafo marcado. Se der, sim, cada argumento. Já está Tudo separadinho, né? Já está tudo interligado, né? Sim. Mas se desse, podia botar um E parágrafo. utilizando os conectivos. Em relação à incidência ou não, como é que era lá, se eu não me engano? Nunca diz respeito a... Por exemplo, vamos voltar lá, galera. O contrato de empreitada pode ser definido como ponto. Por outro lado, contrato de prestação de serviço. Se você quisesse introduzir, é porque não dá, cara. 15 linhas é muito pouco você fazer introdução. Você poderia dizer contrato de empreitada e contrato de prestação de serviço são contratos que se aproximam, no entanto, guardam distinções significativas.